Olá, seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto. Estamos de volta e aqui nós temos mais uma oportunidade de aprendermos sobre o amor e a justiça de Deus. Olha que presente, hein? Que lição preciosa. Quantos temas lindos nós já estudamos juntos até aqui e ainda tem mais temas preciosos. A lição praticamente está só começando e você é nosso convidado a seguir junto, compartilhando e estudando aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, você que é professor da Escola Sabatina, você que é um estudante da Palavra de Deus, vem com a gente porque o estudo de hoje está incrível. E eu te lembro que você pode ajudar a gente para que esse maravilhoso Deus e essa maravilhosa palavra dele possa alcançar outros corações, outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe. Nesse momento especial convido você a fazer essas 3 ações de forma simples e rápida, rapidinho, em 5 segundos. Você consegue fazer isso para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas e outras pessoas recebam aí direto, a gente fala direto ao ponto e as pessoas vão receber a palavra de Deus direto no seu coração. Então vem com a gente nessa missão especial direto ao ponto. É uma linda missão que é feita com você e eu conto com a sua ajuda. Curta, comente e compartilhe. E não esquece também de compartilhar aí na sua igreja, com seus amigos, com o titio, com a titia, com o vovô, com a vovó, com os amigos, com o esposo, com a esposa. O importante é você interagir e levar a Bíblia aí para sua família, para os seus amigos e com certeza, tenho certeza que eles vão aprender de um Deus maravilhoso, que é justo e amoroso. A gente tem aprendido sobre isso, né? E o tema dessa semana está incrível. Ele fala sobre o amor de Deus pela justiça. Você já pensou como é Deus? A lição dessa semana traz uma coisa que eu achei interessante. Ela fala dele como Yahvé. Yahvé é perfeitamente bom e seu caráter imutável. E é somente por causa da sua constante bondade, olha só, ele também é bom, que nós podemos ter esperança, tanto agora como também futuramente, como a lição coloca, na eternidade. Yahvé se preocupa profundamente com o mal, o sofrimento, a justiça e a opressão. E olha só que interessante, ele condena todas as maldades de forma constante e também de forma explícita. Que interessante saber que esse é o meu e é o seu Deus. E sabe o que é mais importante? Ele também um dia vai pôr fim a tudo isso, a toda a maldade. Essa lição está preciosa e nós vamos estudar agora com você, direto ao ponto, Pastor Wellington Almeida. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um momento de estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Lembrando que esse canal se propõe a apresentar sempre um esboço ou uma didática para a abordagem da lição, diferente de outras propostas de canais. Então, se você deseja estudar a lição, esse não é o canal. Agora, se você quer aprender como desenvolver a apresentação a partir do seu estudo, eu sugiro que você siga esse canal, compartilhe, comente e apresente para outras pessoas também. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Aline, mais uma vez pela sua participação na introdução e apresentação do tema dessa semana. A lição dessa semana fala do amor de Deus pela justiça. É um outro contraponto, né? Na semana passada foi a ira de Deus e o seu amor. Agora, o amor de Deus pela justiça. Como ele aplica a justiça exatamente sem desqualificar o seu amor. O verso para memorizar diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, : em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha aqui na tela, observe que eu grifei diferente o texto para você captar no que nós devemos nos gloriar, ok? Gloriar em conhecer o Senhor, em saber que Ele é o Senhor e que Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Ou seja, conheça o Senhor, reconheça-o como Senhor e aceite a sua misericórdia, justiça e juízo. Aliás, uma pergunta para você. Como você explicaria esse conceito de juízo, misericórdia, juízo e justiça na terra? O texto diz: faço misericórdia, juízo e justiça na terra. E aí? Se alguém lhe perguntasse assim, como é que você pode me explicar
é essas três ações de misericórdia, justiça e juízo de Deus na terra. Juízo e justiça não é a mesma coisa? Será que é? Vamos lá. Dê uma olhada aqui na tela. Justiça, 2 pontos, é a ação de Deus ao agir em misericórdia e juízo. Vou repetir. Justiça é a ação de Deus em agir com misericórdia e juízo. É o modo como Deus age, usando misericórdia e juízo. Ah, Deus tem que fazer justiça. Tudo bem, então ele vai agir com misericórdia e com juízo. Ok? Vamos aprender isso nessa semana. Aliás, 2 perguntas importantes na lição dessa semana. Deus muda? Deus se arrepende? Olha, essa lição aqui ela vai ser extensa. Eu vou tentar fazer ela o mais rápido possível, mas seja paciente, porque hoje esse tema provoca muita reflexão. Bom, primeira coisa, os temas da lição. Dê uma olhada aí na tela. Amor e justiça caminham de mãos dadas. Beleza? Isso tem a ver com aquele primeiro pilar que eu apresentei, que é o pilar do trimestre. Amor e justiça não estão em conflito. Segundo ponto, a justiça amorosa requer constância. E terceiro, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. Então, são questões aqui importantes, que são, assim, são o nosso ingrediente para tratarmos desse assunto nessa semana, sem perder o alinhamento e sem perder o propósito. Porque se você for devagar pela sua opinião, pela sua impressão e até pelo seu senso de justiça, você e eu cometeremos equívocos na leitura da lição dessa semana. Então, deixe que Deus fale, deixe que a Bíblia fale, deixe que o conceito fale. E o conceito é simples. Amor e justiça não entram em conflito. O amor é a base da sua justiça. E lembre-se que justiça é quando Deus age com misericórdia e juízo. Ok? Com misericórdia e juízo. Vamos ao esboço. Domingo. Amor e justiça inseparavelmente ligadas. Isso precisa ficar claro na apresentação da sua lição de domingo. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas. É por isso que quando ele exerce a justiça, ele está agindo com amor. Segunda-feira, bondade e glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. Então, olha só. Amor e justiça, glória e bondade. Aliás, quando se falou de glória, lá em Êxodo 33, 18, verso 19, Moisés disse assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Ele disse, tá bom, vou mostrar. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Legal isso, né? A glória do Senhor é a sua bondade. Então, quando você recebe de Deus um ato de bondade, você glorifica a Deus. Porque nós não temos méritos para receber. Contudo, ele manifesta a sua glória através dessa bondade. Por isso que quando ele conversou com aquele jovem rico lá, lembra? Que ele chegou e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a pergunta de Jesus? Não foi uma resposta, foi uma pergunta. Jovem, por que você me chama bom? Você já conhece a minha glória? Você já me conhece? Então vamos lá. Comece falando então da justiça como um conceito. Justiça é igual à ação de Deus em agir com misericórdia e juízo. Implica entender que amor e justiça estão inseparavelmente ligadas e que a sua bondade e sua glória também estão interligadas. Primeiro, fale da glória do Senhor apresentando a sua bondade e fale do justo juiz, como o salmista apresenta no capítulo 7, verso 11. Basta citar esses 2 textos e você terá feito um bom aproveitamento do tema. Agora vamos à parte mais desafiadora da lição dessa semana. Ok? Primeira pergunta, Deus muda? Lição de terça-feira. A lição de terça-feira, o caráter imutável de Deus. Precisa ter bons argumentos, tá bom? Então eu quero sugerir que você leia a pergunta 4. O que a Bíblia ensina sobre o caráter imutável de Deus? O texto diz que não há sombra nenhuma de mudança. E ele não muda. Ele mesmo disse, eu não mudo. E nas ações de Deus,
não há sombra de mudança. Olha, se apegue nisso aqui. É Deus falando, eu não mudo. Se Deus falou que não muda, e você vai ver em algum momento uma ação dele parecendo mudança, você precisa desse referencial. Se ele diz que não muda, logo isso que parece ser uma mudança, será que de fato é? Como é que eu posso observar, a partir de que perspectiva eu posso observar essas ações de Deus? Ok? Terça-feira, Deus não mente, não nega a si mesmo, ele é imutável moralmente e imutável relacionalmente. Olha, esse ponto aqui já faz diferença. Ele é imutável moralmente, imutável relacionalmente. Significa dizer que se o homem mudar, ele muda. Se o homem não mudar, ele não muda. Isso é uma constância. Vou repetir. Se o homem mudar, ele muda. Se o homem não mudar, ele não muda. Exemplo, no caso de Nínive, que nós estudamos na semana passada, ele tinha um propósito. Anuncia para Nínive que em 40 dias ela será destruída, será subvertida. Esse era o propósito dele. Nínive será destruída. Aí Jonas diz assim, no final, no capítulo 4, eu sabia que isso ia terminar em pizza. Ele falou que ia destruir, agora não destruiu. Mas escute, houve uma mudança no relacionamento. Antes os ninivitas rejeitavam o Senhor e ele ia destruí-los. Ele não muda. Quando alguém o rejeita, ele não muda, ele destrói. Mas se o homem mudar, se arrepender, como os ninivitas se arrependeram, ele não muda, ele salva. Mudança de Deus fosse se os ninivitas tivessem se arrependido e ele tivesse destruído. No conceito moral, ele teria mudado. Como é que ele vai destruir o arrependido? Aí sim, ele teria mudado moralmente. Você está entendendo? Volta esse vídeo e assiste novamente, para você entender o que eu estou falando. Escute, quando Deus diz assim para Nínive, eu vou destruir Nínive, a referência de Deus é a desobediência. Mas os ninivitas se arrependeram. Deus perdeu essa referência. Agora a referência era o arrependimento. Então, ele salva. Ele não muda, destrói o ímpio e salva o arrependido. Esse é o conceito da imutabilidade de Deus. Ficou claro para você? Então vamos avançar. Deus se arrepende? Aí você vai usar a lição de quarta-feira e quinta-feira, ok? Lição de quarta-feira e quinta-feira para tratar desse assunto. O caráter imutável de Deus, pergunta 6 e 7. Faça essa pergunta, tá? Na lição de quarta-feira, a pergunta 6 e a pergunta 7, elas são importantes para a compreensão desse tema. E o ensino do obreiro. Esse aqui de Jeremias 18, olha só. Jeremias 18 é um capítulo que você deve ler em casa para você contar essa história na classe. Não dá para você ler todo o capítulo 18 na classe, senão você não vai ter o tempo de estudo. Mas é mais ou menos assim, Deus disse assim, você vai ver umas imagens no vídeo agora, ilustrando o que eu vou falar. Vá ouvindo o que eu estou falando, enquanto a imagem está sendo apresentada aqui na tela, tá? Deus disse assim para Jeremias, tu quer entender como é que é o meu caráter? Faz o seguinte, vai lá na casa do oleiro e veja como é que ele trabalha com barro, ok? Então vamos entender um pouco isso? Dê uma olhada aí na tela, olha, o oleiro está trabalhando com barro. Então assim, imagine que você Você não é oleiro. Primeiro que quem é oleiro é Deus. Você não é oleiro, você é barro. Então você não pode manipular a si mesmo. Deus é que cuida de você. Ele pega esse barro sem forma, olha aí na tela, vai manipulando com a mão, até dar uma forma a esse vaso, a esse barro, transformando esse barro em um instrumento útil, em algo útil, um vaso. Agora imagine, em qualquer momento ele pode desfazer isso e fazer de novo. Porque ele tem um propósito, ele quer transformar você num vaso, um vaso bonito, um vaso novo. Então, quando se fala do arrependimento do homem, o texto de Jeremias diz assim, Jeremias 18:8, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. A pergunta é, Deus se arrepende? Sim. Ele não muda. Acabei de explicar isso para vocês em relação aos ninivitas. Ele não muda. A palavra aqui que parece converter, se tal nação se converter, é uma palavra hebraica, shuv. Se essa nação se converter, ou seja, ela se voltar para o Senhor se volta, ele se arrepende do que ele havia dito que faria. O arrependimento de Deus não é o arrependimento porque ele pecou.
O arrependimento de Deus é porque o homem se arrependeu. Então ele diz assim, pô, agora não faz sentido destruir. Se o homem se arrependeu, eu tenho que salvar. Ele não mudou seu propósito. O propósito dele é constante. Ele destrói o ímpio e salva o arrependido. Isso aqui precisa ficar claro para você. Quando diz assim que Deus não muda, é nesse sentido. Ele não muda no seu propósito. Ele vai continuar imutável, destruindo o pecador, e vai continuar imutável, salvando o arrependido. O segundo texto, que fala do arrependimento de Deus, está no mesmo capítulo 18, verso 8, quando diz assim, eu também me arrependerei. Observe, o converter é chuve, o arrepender, que aparece aqui no hebraico, é o nahan. Nesse sentido, se o homem se arrepende, certamente Deus também se arrependerá. Só que no português a palavra é a mesma, no hebraico não é. Se o homem chuve, Deus nahan. Entenderam? O homem chuve, ele se arrepende do mal que ele estava fazendo e Deus se arrepende da promessa que havia feito. Então o arrependimento de Deus não está ligado ao fato de ele ter pecado e se arrependeu. Está ao fato de ele ter falado algo e que agora ele muda de fala, porque nessa mudança houve um fator preponderante, chamado arrependimento do homem. Entenderam? E pode nem acontecer esse arrependimento, e Deus então destrói. O importante é que você entenda que se o homem se arrepender, Deus também se arrependerá. Mas não esqueça, o arrependimento do homem é por causa do pecado, o arrependimento de Deus é por causa da conversão. Ficou claro para você? Isso aqui é um conceito muito importante. Eu vou ler um texto aqui, vai estar aí na tela. Acompanhe. No momento em que eu falar acerca de uma nação, isso está em Jeremias, no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter, também eu me arrependerei do que disse e farei dela um vaso novo. Esse texto aqui é um texto explicativo. Não estou lendo o texto de Jeremias, eu estou explicando o texto de Jeremias. Observe que eu coloco aqui as palavras em hebraico, para que você entenda de que tipo de arrependimento Deus está falando. Caso contrário, olha aí, no versículo 9 e 10 de Jeremias. Se uma nação fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, subtende-se uma voz de apelo, como a dizer, fique em minhas mãos, então, disse Jesus, me arrependerei por não poder fazer dela um vaso novo. O bonito vaso que houvera dito que faria, não poderei fazer, razão porque também eu me entristeço. É assim, Deus pega uma nação, o barro, toda sem forma, e ele começa a trabalhar esse barro. Ele quer fazer um vaso, ele quer fazer um vaso novo. Aí está lá, esse jeitinho não está legal, eu vou me arrepender, não está legal desse modelo não. Eu vou desfazer, ele pode, ele é Deus, ele faz de você o que ele desejar fazer se você continuar na mão dele. Isso aqui é importante. Nas mãos de Deus, ele consegue fazer de nós o que melhor seja. Ele olha e diz, não, mas não ficou legal, deixa eu fazer outro. Ele tem esse direito. Agora, no momento que você sai das mãos dele, ele diz, puxa, não dá para me trabalhar. Ele não está na minha mão. E ele se entristece, porque ele não pode fazer de você um vaso novo. Sabe o que é um ensino disso aqui? O melhor lugar é estar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus ele consegue fazer a obra que ele quer fazer na tua vida. Então ele se arrepende, ele se entristece quando você sai da mão dele. Mas ele também diz assim, eu posso fazer algo diferente com você. Se você ficar nas minhas mãos, se você se arrepender, eu faço de você um vaso novo. Então é importante você compreender, primeiramente, que o homem não é oleiro. É Deus que é o oleiro. Por isso que ele disse para Jeremias, desce lá, vai lá, lá tu vai entender quem é Deus e quem é o homem. Deus é aquele cara que está sentado, com todo respeito. É aquele cara que está sentado, trabalhando o barro. Está ali mexendo o pé com a roda, mexendo a roda com o pé, desculpe, mexendo a roda com o pé e dando forma do barro em suas mãos. Esse é o Deus que quer trabalhar com você. O problema é que às vezes a gente não quer ficar na mão de Deus para ele fazer esse trabalho. Aí ele se entristece. Ele poderia fazer de você um vaso novo e não fez. Por isso, não há transformação. Bom, o homem é o barro, Deus é o oleiro, ok? Vou deixar essa tela aqui para que você dê uma lida nessa explicação que eu dei. Eu não vou ler novamente, apenas para que você possa ficar bem ciente
dessa explicação. Dê uma pausa aí no vídeo, você pode ler essa explicação. Eu preferi escrever, porque aí você pode ler, refletir e entender melhor. Beleza? Vamos ao resumo. Domingo, se você quiser optar pelo resumo temático de domingo a sexta-feira, comece falando assim: na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. Segunda-feira, qual é a abordagem que você faz? O Deus da Bíblia é justo juiz, e com ele o mal não pode habitar. Terça-feira, você trabalha esse tema: Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar suas promessas. Entendeu a proposta do resumo? É dar um norte para você saber o que falar. Quarta-feira, Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Se o homem se arrepende, Deus também se arrepende e diz assim: tá bom, não vou destruir mais não. Foi o que aconteceu com Nínive. Quinta-feira, o amor de Deus é perfeito. No fim, o próprio Deus trará a justiça perfeita. E, finalmente, a pergunta clássica de cada semana: é importante reconhecer que a glória de Deus está ligada à sua bondade? A bondade do Senhor está em suas mãos. Se você ficar na mão dele, ele fará uma grande obra na sua vida e você vai glorificar a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Nós vamos falar de um tema importante, o problema do mal. E esse tema é o tema da lição número 7. Até lá, que Deus te abençoe. Nos encontraremos na próxima semana.